boa noite. E mais uma vez aqui no canal Ministério Farol para Famílias, eu e Alexandre, Márcia e Alexandre, queremos deixar para vocês um testemunho de um casal que veio aqui nos visitar em João Pessoa. Um casal que a gente ama, que tem um carinho e um respeito muito grande, pastor Carlos Martins e sua esposa Val Martins. E eles vão contar um pouquinho da vida deles, um pouquinho da história deles. Nós o conhecemos já há quanto tempo? Uns 9, 10 anos? Não. Mais? Nosso primeiro encontro com eles tem aproximadamente uns 20 anos. Isso. Mas a amizade se estreitou mais quando eles foram pastorear lá na Nova Vida da Piedade. Mais ou menos uns 10 anos atrás, né? Isso. Alexandre lembrou bem, nós os conhecemos ainda na época como casais comuns, não tinham chamado ministerial ainda, já de ordenação, não eram pastores, e depois a amizade veio se estreitar mais quando o pastor Carlos Martins estava à frente também do Ministério de Famílias, na Nova Vida da Piedade. Então é um prazer muito grande e a gente vai deixar o restante da palavra para vocês poderem ouvir e desfrutar o que eles têm a dizer. Fiquem com eles e não esqueça, no final, curta, compartilhe, faça um comentário, é importante pra gente. Deus abençoe vocês. A gente tem o prazer, a alegria de poder estar participando aqui desse momento. Estivemos aqui visitando esse casal que amamos demais, demais da conta, e aceitamos com muita alegria gravar um vídeo, falar um pouco da nossa história, falar um pouco do nosso testemunho, e a gente espera que isso possa abençoar e edificar a vida de você, a sua vida, e de todas as maneiras que o Senhor possa tocar a sua vida através desse testemunho. Na verdade, essa parte é a pregação da minha esposa. Ela é que tem muito mais a falar. Eu era um mero participante das suas orações. Fala aí, amor. Na verdade, eu orei muito por causa dele, tá? Que me deu muita dor de cabeça, muito trabalho, né? Isso, nem tanto. Eu não conhecia Jesus, né? Trabalhava em um laboratório e praticamente todas as minhas amigas eram evangélicas, inclusive a minha chefe, e ela sempre falava de Jesus para mim, e aquilo às vezes até me irritava, porque eu falava que eu também acreditava em Jesus. E um dia eu cheguei na empresa muito mal, chorando muito, porque meu digníssimo não voltou para casa. Saiu numa sexta e segunda-feira eu saí para trabalhar e ele não tinha chegado ainda. Essa era a parte comum da minha vida, da minha história antes, né? Eu saía na sexta-feira para trabalhar e só voltava para trabalhar. Para trabalhar, entende? Né? Então eu ia trabalhar, passava o dia trabalhando, depois do trabalho, e aí passava o fim de semana trabalhando, era sempre muito trabalho, fazia muita hora extra, muito. E só voltava para segunda-feira, só voltava para casa na segunda-feira à noite, depois do primeiro dia de expediente ali, após passar o final de semana todo trabalhando muito. E nessa época a gente não tinha acesso, né, a telefone, era orelhão, né, a gente não tinha condições de ter ainda um celular, porque poucas pessoas tinham essa situação financeira para ter. Então eu não tinha notícia dele, não fazia ideia por onde ele estava. E eu cheguei muito mal, e aí ela veio conversar comigo. Eu entrei na sala, e ela entrou cantando um louvor. Quero que valorize o que você tem. Quando ela começou a cantar esse louvor, eu comecei a chorar. Mas eu chorava tanto que eu não conseguia me controlar. E quanto mais ela cantava, mais eu chorava. Quanto mais ela cantava, mais eu chorava. Eu não aguentava nem ficar mais em pé. Eu sentei. E aí ela orou por mim e falou para mim que se eu pegasse aquela carga, né, aquele peso, e entregasse nas mãos de Jesus, sobre Jesus, ele iria resolver o meu problema. E naquele momento mexeu um pouco comigo, e eu saí dali, fui para outra sala,
E aí tinha outra amiga que era evangélica também e veio falar comigo e me convidou para ir à igreja com ela. Ela morava em Jacarepaguá, entendeu? E era muito distante do trabalho e ela ficava ali comigo. Eu aceitei, claro, e ela ficava ali comigo até o horário do culto. Aí eu me lembro que um dia ela virou para mim e falou: Val, vamos lá hoje? Eu falei: vamos. Mas foi pela dor, tá, irmão? Foi pela dor. Que vontade eu não tava, não. E aí quando a gente estava indo, que era muito próxima à empresa, ela falou comigo: você vai fazer o seguinte, quando você entrar, você vai pedir a Deus o que você quer, você vai entregar, mas você não vai falar. E eu perguntei: mas por que eu não posso falar? Aí ela falou: porque até dentro da igreja Satanás está. Aí eu falei: como assim? Se uma igreja para mim, que só a presença de Deus estaria naquele lugar. E aí ela falou: não é assim que funciona, com o tempo você vai entender. E naquele dia, sem conhecer, sem saber, eu fiz uma aliança com o Senhor. E a minha oração foi: Senhor, a partir de hoje, a minha vida e a vida do Carlos não pertence mais a gente. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Eu não tinha nada a ver com a oração dela. Eu não pedi oração nenhuma. Aí ela vai, entrega a vida dela e a minha. Como que claro, pode? É muito abuso, né? Nós somos uma só carne. Ele não estava presente, até porque ele nem gostava de crente, né? Ele falava que crente os pastores eram tudo ladrão. Para mim, crente era tudo sem vergonha, preguiçoso. Principalmente pastor. E pastor era tudo ladrão. E aí fomos. Às vezes ela podia ficar, às vezes ela não podia. E no último dia, ela não pôde. Mas eu já estava indo, já tranquila, estava me sentindo bem. E eu fui. Acabou a reunião, fui indo para casa, dava para mim a pé. E eu ouvi nitidamente uma voz falando comigo: você vai chegar em casa e você vai arrumar a roupa dele. Aí eu falei: pronto. Eu falei que crente é tudo doido mesmo. Tô ficando maluca. Tô ouvindo vozes. E olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha ninguém, era só eu. Aí eu andando, e de novo aquela voz. Cheguei em casa, eu tinha que trabalhar no dia seguinte, eu lembro perfeitamente, era uma sexta-feira. Então eu comecei a organizar a casa toda, já para deixar tudo arrumado, deixar tudo ok. E deu 10, deu 11, deu meia-noite, nada dele chegar. E a voz falou comigo de novo: arruma a roupa dele. Aí eu comecei a chorar. Aí eu comecei a questionar Deus. Não, mas calma aí, Senhor. Eu falei com o Senhor que o Senhor podia fazer o que quisesse, mas eu achei que o Senhor ia trazer, mudar ele. Não é bem assim que eu queria, que não sei o que. Aí comecei aquele negócio, querer dizer para Deus como ele tinha que fazer. Deus como fazer, né? Porque eu não queria que ele fosse embora. Aí eu fui, fechei a porta. Isso, gente, já era 1h da manhã, tá? E eu tinha que trabalhar no dia seguinte. Fechei a porta. E eu estava trabalhando. Não, ele estava na farra. A voz veio de novo comigo, falando pra mim: roda a chave. Porque a minha porta, se eu rodasse a chave, quem estava do lado de fora não conseguia entrar, né, abrir a porta. E falou de novo comigo: arruma a roupa dele. Aí eu levantei, arrumei a roupa dele, coloquei, eu morava numa kitnet. Coloquei a roupa dele ao lado, assim, e de repente eu escuto o barulhinho dele na escada, né? Isso já era mais ou menos por volta de umas 2h30 da manhã, né? Pelo que eu me lembro, mais ou menos. E eu perguntei pra ele onde ele estava. A voz falou comigo: pergunta pra ele onde ele estava. Porque ela ficou insistindo com a voz, dizendo que não ia mandar. Não então, vou mandar o meu marido maravilhoso embora. O santo de Deus, né, amor? E aí, eu perguntei. Eu falei pra ele aonde. Ele tentou entrar, claro, não conseguiu. E aí eu perguntei: onde você estava? E aí ele respondeu que estava no trabalho. Na zona. Desculpa. E aí eu abri a porta e falei: então você vai voltar pra lá. Você nem vai entrar dentro de casa. E aí eu expulsei ele de casa. Mas não consegui dormir. Aquela noite foi terrível.
Chorei muito no dia seguinte. Eu ainda falei assim, tem certeza que você vai mandar tudo isso aqui embora? Ele ainda falou, você está certa disso? Você vai se arrepender, hein? Porque a gente já era idas e vindas. Nesse meio tempo eu tive uma paralisia facial. Eu tive... Perdeu um pedaço do dedo na máquina. Perdi um pedaço do meu dedo. Entendeu? Então, e muitas outras coisas mais foram acontecendo. Eu já não aguentava mais. Já tinha chegado no meu limite mesmo. E aí, na minha mente, para eu não ir atrás dele, eu decidi a falar, bom, se é para sofrer, eu sofro sozinho. Aí fui pro trabalho, cheguei no trabalho, nem cheguei a trabalhar, porque eu nem tinha a menor condições de trabalhar. Aí tava lá a minha amiga, enviada por Deus, ela orou por mim e falou para mim, aguenta firme, porque você entregou sua vida para Jesus. E a vida dele, deixa que ele vai fazer. E aí se passou um tempo... Um mês e pouco. 2 meses, 3 meses. Chegou isso tudo? Chegou. Aí ele viu que eu não conseguia viver sem tudo isso aqui. E aí ele foi atrás de mim. E aí eu tava com a faca e o queijo na mão, e aí eu botei as cartas na mesa. Com o que eu queria. Aí a bichinha me deu trabalho para reconquistar. Meu Deus do céu, que luta. Sim. Primeiro ele tinha que largar a namorada que ele tava. Ah, tinha outra namorada? É que você tinha outra namorada. E aí Deus foi conduzindo. Deus poderia ter transformado naquele momento que nós voltamos e ele ter se convertido, sim, mas levou ainda um tempo, e até que um dia, conta essa parte, que foi do seu amigo. A partir dali a gente começou a buscar viver uma nova vida, né? Mas eu ainda não havia me convertido, continuava com as mesmas condutas que eram comuns para mim no mundo antes, agora com um pouco mais de cuidado, mas seguia do mesmo jeito, não mudou muita coisa. Eu não dormia fora de casa. Eu pelo menos não dormia mais fora de casa, eu passei a ser um pouco mais marido, né? Mas não mudou muita coisa. A gente conseguiu comprar um imóvel naquela época através de um milagre de Deus. Deus nos abençoou de uma maneira assim sobrenatural. Precisava de algumas obras, a gente fez as obras e fomos morar juntos. Nesse meio tempo a gente teve uma filha. E aí nasceu a nossa filha, a caçula, e depois disso a gente passou a viver uma vida, mas ainda cheio de problemas, né? No lugar onde nós fomos morar, tinha um pastor, a gente morava numa casa duplex, a casa de baixo era de uma irmã da igreja, uma família da igreja, e nós morávamos na casa de cima. E naquele momento, esse pastor assume essa igreja, e aí a irmã da casa de baixo, ela vira para mim e fala assim: Carlos, você conhece o pastor Daniel? E eu conhecia, sabia quem era, mas eu disse: Daniel, não conheço nenhum Daniel, nunca ouvi falar em nenhum Daniel, não faço ideia de quem seja Daniel. Aí ela insistiu em falar: não, você conhece, é seu amigo. Eu falei: eu não conheço nenhum Daniel, nunca ouvi falar em Daniel, acho que eu nunca tive nenhum amigo chamado Daniel. E ela continuou insistindo: não, ele falou que te conhece, falou que é teu amigo, e mandou fazer um convite para você ir lá na igreja. Eu falei: Daniel, já lembrei, tá bom, entendi, pode avisar para ele que um dia eu apareço lá, eu vou aceitar esse convite. Esse Daniel era um amigo de longa data, da minha juventude. Nós éramos, ele era desviado da igreja, a mãe dele era crente, e ele era desviado da igreja. A gente passava o sábado inteiro, bebendo e fazendo churrasco. Era o sábado inteiro, de 9 horas da manhã a 9, 10, 11 horas da noite. Até que ele se converte, assume uma igreja perto da casa dos meus pais, e eu sempre dava a volta no quarteirão, entrava sempre por outro lugar, fazia sempre um caminho mais longo, para não encontrar com ele, porque eu sabia que ele ia me convidar para a igreja. Mas não teve jeito, nós fomos morar num outro bairro, ele assume uma igreja próxima a essa casa, que coincidente, ou jesuincidentemente, a família que havia nos vendido a casa eram membros dessa igreja, e aí nos fazem o convite
Val então passa a frequentar essa igreja. E ela, Camila, Felipe, Carol, frequentavam essa igreja e foram se achegando aos poucos. E aí a Val um dia vira para mim e fala assim: amor, toda vez que eu vou para a igreja, o pastor Daniel sempre fala que te fez um convite para você ir lá e pagar esse convite. Ela falou: resolve isso, paga lá esse convite, vamos combinar o seguinte. Era uma tarde de domingo, jogo do Flamengo, e eu estava lá vidrado na televisão assistindo o jogo do meu time. Espero que isso não desmotive aí os vascaínos, tricolores e botafoguenses ou torcedores internacionais, mas eu estava lá assistindo o jogo do meu time e ela sentou do meu lado, com as crianças arrumadinhas do lado, e eu olhava para o lado assim, todo mundo arrumadinho, e ela arrumada, e falou: amor, você só vai lá, na hora que ele te ver, você dá um oi, dá um sinalzinho, um tchau, e se você quiser a gente vai embora na hora, não precisa nem ficar. E eu caí nessa armadilha. Mas olha, deixa eu falar aqui rapidinho. Gente, tem que ter muita sabedoria. Eu sou sanguínea, então a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica e a tola destrói. Então eu tive que ter muita sabedoria, porque para até chegar a esse ponto aqui, não foi fácil, porque eu ia para a igreja e perguntava: você vai sair? Ele falava assim: não vou sair, vou ficar em casa. Quando eu chegava, a porta estava fechada. Ele tinha saído, eu não tinha levado chave. E aí o que eu fazia? Ficava na casa da vizinha esperando ele chegar. Quando ele chegava, ele brigava comigo porque eu estava na casa da vizinha. E às vezes eu falava para ele: como é que eu vou entrar se você fechou a porta? E aí era um problema. Eu saía, ia de novo para a igreja, ele virava e falava: não vai levar meu dinheiro para pastor não, pastor é tudo ladrão. E eu calada, quieta. Nesse dia do jogo do Flamengo, aquele ali foi um desafio, porque eu falei, ele: não vou, o Flamengo tá jogando, que não sei o que. Eu: amor, cara, ele fica perguntando todo tempo, paga logo isso, você vai ficar livre, a gente chega lá, esse horário já tá lotada a igreja, não tem nem lugar para sentar. Ele vai te ver, você dá a cena para ele vai falar mais ou menos, vai falar com você e tal, de lá, de repente até no altar mesmo. E às vezes ele pode nem estar no altar ainda, pode estar ainda rolando louvor e tal. Enfim, ele aceitou. Quando ele aceitou, minha querida, eu não perdi tempo. Corri lá, peguei a roupa dele, botei em cima da cama e sentei. E esse homem fez uma pirraça, né? Fiquei esperando a boa vontade dele. E foi pro segundo tempo, né? Não começou o segundo tempo, estava no intervalo. E ele ali sentado, e eu olhava a hora e nada dele se mexer. E a Camila nervosa, Camila pequenininha, estava com 2 anos, e olhava para mim e eu fazia assim para ela, para não deixar ele nervoso, né? Enfim, ele se arrumou e nós fomos. E como? Olha, depois daquele dia, quando eu entrei na igreja, eu chorava igual criança. Não, conta das 2 cadeiras, não tinha lugar para sentar. Não, nesse dia... Não, isso aí foi outra vez. Não, amor, foi a primeira vez que você entrou na igreja. Então, tinha 2 cadeiras lá. Então, meu amor, a igreja estava cheia, tinha 2 cadeiras. Tinha 2 cadeiras vazias, porque não tinha lugar. Com certeza não teria lugar. Porque eu falei para ele que não teria lugar por causa que já estava muito cheio. Só que tinha 2 cadeiras, eu acho que na segunda fileira na frente. E o irmão muito simpático veio falar com ele, eu apresentei, que ele já me conhecia, então apresentei que era meu esposo e tal, que estava vindo ali a primeira vez, e ele rapidamente se prontificou, levou ele até a frente. Ele: não, eu vou ficar por aqui mesmo. Não, que isso, vem aqui. Aí levou a gente até ele na frente, botou ele sentado, aí eu pensei: ai meu Deus, hoje eu vou morrer, hoje ele me mata. E já veio uma, pegou a Camila, carregou. E eu tô ali, tava o louvor, rolando o louvor, daqui a pouco o pastor subiu. Já no louvor ele já começou a chorar. Aí eu pensei: meu Deus, ou ele tá chorando porque tá feliz, ou ele tá chorando porque ele vai me matar hoje. Hoje eu morro. E aí começou, o pastor falou, né? Apresentou você lá, falou com todo mundo. Teve a pregação, teve o apelo. Eu tava com os olhos fechados, de repente quando eu abro o olho: cadê meu marido?
Eu pensei, ele foi embora. Procurei, olhei para um lado, olhei para o outro. Quando eu olhei para frente, o homem estava lá na frente, já prostrado no chão, já chorava igual criança. Eu rapidamente, né, irmão? Não ia deixar ele lá sozinho, né? Corri lá na frente, fui juntinho com ele. E desse dia até hoje, para a glória e honra do Senhor, estamos aí caminhando com o Senhor. Ali começou a minha jornada com Cristo. E até aqui o Senhor nos tem ajudado. Eu costumo dizer que foi a partir da oração da Val que o Senhor me encontrou. Eu comecei brincando, como se isso fosse um tema menor, mas não há lugar melhor no mundo para estar. Eu me encontrei em Cristo. Ao longo do tempo a gente aprende muita coisa, a gente muda muita coisa. Eu como novo convertido, me converti várias vezes, porque em qualquer igreja que eu ia que fazia apelo, eu corria lá para frente para receber Jesus de novo. E isso sempre foi muito especial para mim. A gente está aqui falando dessa história, desse testemunho, para você, meu irmão, minha irmã, que hoje caminha sozinho, que às vezes passa por lutas e por dificuldades. A gente está aqui para te dizer que você não deve desistir da sua esposa, você não deve desistir do seu marido, mulher, você não desista do seu marido, homem, não desista da sua esposa, não desista do seu casamento, da sua família. Vale a pena lutar, vale a pena insistir, vale a pena acreditar nesse Deus que sempre ouve as nossas orações e atende. A Bíblia vai dizer para nós que as nossas orações são como maçãs de ouro em salvas de prata. E isso fala do valor. A gente entende que o ouro é mais valioso do que a prata. Então, para você ver o valor que Deus dá às nossas orações. E esse Deus que nós servimos é um Deus maravilhoso. A frase, o texto bíblico que a Val mais ama, e numa outra oportunidade a gente pode falar também sobre o testemunho de cura do câncer que ela passou, nós passamos, mas o texto é Jeremias 29, a partir do versículo 11, que diz assim: Eu, Senhor, é quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, e são pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Esse é o pensamento, é o projeto que Deus tem para a sua vida. É o projeto que Deus tem para a sua história. É o pensamento, o desejo, o projeto que Deus tem para a sua família. Não desista. Não desista, marido, não desista, esposa. Siga em frente. Continue orando, consagrando ao Senhor a sua casa, a sua família, na certeza de que, na hora certa, o Senhor vai te dar sabedoria e Ele vai atrair o coração dessa pessoa que é alvo do seu amor, é alvo da sua oração, para que essa pessoa também entregue a sua vida a Ele, ao Deus Todo-Poderoso. A gente falando assim é muito rápido, acaba ficando muito fácil, né? Você vai falando, mas o processo foi longo. Foram alguns anos. Foi um processo longo, muito doloroso. A gente não tinha paz dentro de casa. Não sei se vocês sabem, mas na minha casa, o frango depois de pronto, ele voava. Entendeu? Ele voava. Eu vi muito frango ressuscitado, mas ele ressuscitava aos pedaços e com molho, porque eu chegava em casa tarde, aí ela queria brigar comigo e pegava e jogava a panela de frango em cima de mim. Aí o frango vinha voando, eu só não lembro de ter escutado ele piando nenhuma vez, mas que ele vinha voando, vinha. Aí ela, para brigar comigo, ela pegava um prato e tacava no chão. Eu pegava todos os pratos assim de uma vez e tacava todos no chão de uma vez só. É a falta de sabedoria quando a gente não tem Deus, né? Mas quando o Senhor entrou na minha vida, e eu, sem saber que era uma aliança, vim saber depois, eu passei a ter mais autocontrole, eu passei a ter um pouco mais de paciência, eu passei a morder o travesseiro, eu já cansei de morder o travesseiro mesmo e gritar.
para não ter que gritar com ele, brigar, porque todas as vezes que ele chegava e eu começava a gritar, brigar e xingar, às vezes ele voltava pra rua. E aí não adiantava nada. Então, assim, eu costumo dizer que Deus enviou anjos na minha vida. Então, a minha chefe foi um anjo na minha vida, a Marlene, sabe? A Miriam. Miriam, nossa, a Miriam foi um anjo também, que deixava de ir para casa dela cedo para ficar comigo no vestiário, esperando o horário do culto começar, ir comigo, ficar ali, depois ela ia embora, sabe? Ela era mais de 1 hora e pouca do lugar que eu trabalhava para onde ela morava. Nosso primeiro pastor, o pastor Daniel, também nesse dia, nesse primeiro culto, depois que o culto acabou, devia ser umas 8 horas da noite, eu fiquei na igreja conversando com ele, talvez a gente tenha passado de meia-noite conversando. Passou de meia-noite. E eu perguntava. Eu tinha uma sede tão grande de Deus, um desejo tão grande de conhecer a Deus. E eu perguntava sem parar, sem parar. Gente, a minha casa mudou completamente. A gente passou a ter uma paz dentro da minha casa, tão grande, que tinha momentos que eu não acreditava naquilo que estava acontecendo. Eu não acreditava que eu estava vivendo aquilo. Então, o que eu pedi ao Senhor há uns anos atrás, era que eu queria uma família. Quando eu entreguei a minha vida e a vida dele nas mãos do Senhor, e eu só falei, Senhor, o que eu quero é uma família. É só isso que eu quero. Sabe? E cada dia que passava, eu estava vivendo aquele momento de felicidade, não tinha mais briga, não tinha mais frango voando, ele já chegava cedo do trabalho. Se ele fosse demorar no trabalho, ele ligava, amor, vou ficar um pouco mais tarde aqui no trabalho, estou resolvendo os problemas aqui, sabe? E eu confiava plenamente. Então, assim, nós somos muito gratos a Deus. E assim, eu falo pra você que tá assim, que vai está nos assistindo, confia no Senhor, entrega a Ele, confia, mesmo que você não esteja ainda vendo, mas confia que você vai ver o resultado. Quando a gente pega a nossa vida e entrega nas mãos do Senhor, mesmo que o nosso marido ou a esposa não seja, e que você não veja, tem mais outra coisa, às vezes até piora, tá? A situação. Mas não desanima não. Continua crendo, pega assim todo fardo, coloca nas mãos dele e fala, Senhor, tá aqui. Eu não tenho como lutar, eu não tenho forças. Então eu quero mesmo saber, é o que eu sempre falava assim, eu quero saber se o Senhor é esse Deus das minhas amigas mesmo que elas falam. Então eu quero te conhecer, eu quero saber mesmo se o Senhor faz isso tudo que elas estão falando. E realmente, Ele não faz só aquilo, Ele faz além do que a gente pode imaginar. Salmo 37 vai dizer, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Que essa mensagem possa abençoar a tua vida, Edificar. Possa te ajudar a edificar, possa te dar esperança. Eu acredito que o que há de mais importante na nossa fala aqui hoje é o nosso desejo de que através desse testemunho a sua esperança seja renovada e que o Senhor te abençoe, rica, abundante e poderosamente. Fica na paz. E eu e minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Josué diz isso. E assim nós podemos repetir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus te abençoe.